Fala galera do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro reinado. E antes de mais nada, eu vou pedir a você que dê um like no nosso vídeo e também assine aí, dê aquele sininho aí para você ficar por dentro de todas as notificações do nosso canal, beleza? Então, vamos partir para a nossa aula. Então vamos lá. Sabemos que no dia 12 de dezembro de 1822, Dom Pedro ele é coroado rei, imperador do Brasil. E aí, o que aconteceu? Após ele ter sido coroado, o Brasil ele começa a ter alguns arranjos políticos. Os portugueses eles se reúnem em um partido chamado Partido Português, que tinha como principal objetivo recolonizar ou transformar novamente o Brasil em colônia, reatar os laços coloniais. E, em contrapartida, antagônico a ele, nós temos o Partido Brasileiro. E dentro do Partido Brasileiro nós temos a divisão de dois grupos, os conservadores, que queriam poder centralizado, e nós temos os liberais, que eram justamente as pessoas que queriam um controle no poder de Dom Pedro. Eles queriam poder ter os poderes de Dom Pedro limitados por uma Constituição. Aí o Brasil nesse início aí, nesse primeiro momento, o Brasil ele é um país que ainda está crescendo, está se formando, está surgindo, então ele precisa de uma lei, precisa de leis, né? Expressão da Constituição. Então em 1823 eles se reúnem numa Assembleia Constituinte, os deputados se reúnem numa Assembleia Constituinte, onde essa Assembleia vai formar essa Constituição. E essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque era uma Constituição onde as pessoas para votar teriam que ter uma quantidade de dinheiro em mandioca, né? Mas essa Constituição ela não passou, porque uma outra característica dessa Constituição era que essa Constituição ela limitava o poder do rei, limitava os poderes de Dom Pedro. E Dom Pedro, sabendo disso, Dom Pedro resolve fechar a Assembleia e em 1824 ele outorga uma nova Constituição. Essa nova Constituição que ele outorgou tem algumas características. Coloquei aqui algumas, também não dá né, para colocar todas, mas coloquei aqui algumas. No livro de vocês tem mais opções aí para vocês poderem ver. Fala sobre a monarquia, que ela seria hereditária, seria um governo com base monárquica hereditária. Divide o poder do Estado em quatro partes: poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Poder executivo é aquele que faz as leis. Para quem não sabe, vamos trazer aqui. O poder executivo é o que faz as leis. O poder legislativo, poder executivo, ele executa as leis. Um exemplo do executivo é o prefeito, o governador, o presidente. Legislativo, ele faz as leis, que é as câmaras municipais, deputados, senadores. E nós temos o judiciário, que é aquele que julga, né? Aquele que faz o equilíbrio aí das leis. E, por fim, o poder moderador, que seria exercido por Dom Pedro. Poder moderador esse que Dom Pedro ele ficaria sobre os outros poderes. Na teoria, na teoria, né? Ele seria o equilíbrio entre esses poderes. Mas na prática ele governa, ele controla esses poderes, tá? Haja vista que o senador, nessa época aí também para essa Constituição, o Senado ele era vitalício e era indicado
pelo imperador. Os juízes também eram indicados pelo imperador. Então, na verdade, ele controlava tudo e tinha os poderes ditatoriais. Então, a partir daí, também... a religião passa a ser oficial, a religião oficial passa a ser a religião católica. E ele cria, né, a submissão da igreja ao Estado. Então a igreja passa a ser submissa ao Estado. E, juntamente com isso, lá no mesmo ano, em 1824, nós temos a Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? A Confederação do Equador foi um movimento emancipacionista, tá? Foi um movimento emancipacionista que visou, eles questionavam o poder, né, a monarquia, o poder de Dom Pedro. Então, inspirado aí até lá na Constituição do Equador, né, eles pegam aí um modelo, né, o pessoal do Equador dá para eles um modelo para eles iniciarem aí também a emancipação, a separação do Brasil. Mas tudo essa Confederação do Equador, ela começou quando o governador da província de Pernambuco, né, o governador da província de Pernambuco, ele foi escolhido, né, escolheram ele, mas Dom Pedro resolve, depois de um tempo, retirar ele e colocar uma pessoa indicado por Dom Pedro mesmo. Dom Pedro resolve indicar uma outra pessoa para o local desse governador. E aí, o que acontece? Há uma revolta entre o povo que não está satisfeito, não fica satisfeito com isso e resolve fazer essa disputa emancipacionista. O que aconteceu? Dom Pedro, ele reprimiu com muita força esse movimento, fazendo com que os revoltosos, né, os líderes, fossem presos. É importante nós citarmos aqui que tinha vários líderes, mas o principal líder era o Frei Caneca. Era um frei, né? Realmente o líder era responsável aí por esse movimento. É um religioso. As pessoas respeitavam tanto o Frei Caneca que quando ele foi preso, né? Quando ele foi preso e que ele ia ser assassinado, ele foi condenado à forca. Mas o próprio algoz, o cara que ia executar ele preferiu, ele se negou, na verdade, a enforcar, né, Frei Caneca. Então, o tamanho era o respeito, né? As pessoas, quando houve a morte dele, as pessoas fugiram para não ver a situação. Mas ele acabou, né? Disseram que ele foi enforcado, mas na verdade ele foi fuzilado, porque ser enforcado era uma pena muito cruel, né? Ou muito humilhante, então desonrosa, né? Então as pessoas, ele foi fuzilado e depois, né, as pessoas disseram que ele tinha sido enforcado. Vamos lá. Então, a Confederação do Equador foi um movimento emancipacionista que aconteceu, mas foi reprimido por Dom Pedro. É interessante esse movimento aqui, por quê? Porque ele prova que Dom Pedro ele não tinha apoio popular. Muitas pessoas eram contra Dom Pedro. Muitos grupos eram contra Dom Pedro. Então, a Confederação do Equador ela é importante para vermos aí o início de um movimento contrário ao imperador. E saindo daqui de 1824, nós vamos para 1825, que é o caso da Cisplatina. Que caso da Cisplatina é esse? A Cisplatina era lá onde é hoje o Uruguai. Quando Dom João chegou aqui em 1808, Dom João resolveu invadir a Cisplatina, que era uma província espanhola. Era dominado pela Espanha. E aí o que aconteceu?
a Cisplatina ela não aceitava fazer parte do território brasileiro, porque eles falavam espanhol, eles não tinham nada a ver com a cultura brasileira, eles não queriam fazer parte do Império Brasileiro. E aí, juntamente com isso, a Cisplatina resolveu se separar. E o Brasil, Dom Pedro, ele não aceitou esse movimento, ele resolveu fazer uma guerra contra a Cisplatina. Só que junto com a Cisplatina, a Argentina, que era uma outra... a Argentina, ela queria estar junto, ela queria, na verdade, perdão, a Argentina, ela queria ajudar a Cisplatina a se separar do Brasil, porque ela tinha interesses. Ela queria, depois que a Cisplatina se separasse e ficasse livre, né, a Argentina queria anexar a Cisplatina para ela. Então ela iria ajudar, mas depois ela queria realmente pegar a Cisplatina para ela. O que aconteceu? O povo não queria que Dom Pedro entrasse na guerra. Dom Pedro não podia entrar na guerra porque o Brasil estava totalmente quebrado financeiramente. O Brasil não tinha um exército, o Brasil não tinha nada. Tanto que para combater a Confederação do Equador, o Dom Pedro teve que contratar uma milícia, um grupo de pessoas para irem lá lutar, porque o Brasil não tinha exército. E aí o que aconteceu? Para ir para a guerra, o Brasil Dom Pedro gastou um dinheiro que ele não tinha. E a Cisplatina se uniu com a Argentina contra o Brasil. Consequência dessa guerra, o Brasil ele perdeu, a Cisplatina se separou do Brasil. E aí, olha só, como consequência nós temos o agravamento da crise financeira brasileira. Vocês têm noção? Dom Pedro conseguiu falir o Banco do Brasil. Então, nós temos a crise financeira, nós temos também o aumento da insatisfação popular. As pessoas passam a ter mais... eles ficam mais revoltados com Dom Pedro. E aí o que acontece aqui? Em 1826, Dom João ele morre. Dom João, pai de Dom Pedro, ele morre. E aí nós temos um problema Eita ferro! Nós temos um problema na sucessão do trono português, porque Dom Pedro está aqui e Dom Pedro perdeu o direito ao trono. Seu irmão está exilado e Dom Pedro ele abdica aí do trono em favor da sua filha, que tinha 7 anos de idade. E ele faz um acordo com seu irmão. Ele diz para o seu irmão: olha, você vai reinar como um tutor, vai cuidar dela enquanto ela é pequena. E aí depois, quando ela crescer, você vai se casar com ela e vocês vão reinar em Portugal. Mas ele aceita isso. Mas só que em 1828, o seu irmão dá um golpe e ele toma o trono português juntamente com as pessoas, um grupo monarquista, né, que apoiava a monarquia. E eles resolvem, ele dá o golpe e toma o trono. Lá em 1830, houve o que nós chamamos de assassinato lá do jornalista Líbero Badaró, que era um grande crítico do governo de Dom João. Do governo de Dom Pedro. Ele era um grande crítico. E aí, o que aconteceu? Com o assassinato dele, por ele ser muito crítico ao governo, as pessoas começaram a dizer que Dom Pedro ele foi o responsável por essa morte. E foi ele que disse, foi ele que deu a ordem para a morte. E as pessoas começaram a falar sobre isso e a criticar muito Dom Pedro. Dom Pedro viu que a sua popularidade estava caindo demais, estava ficando insustentável o seu governo. E aí Dom Pedro resolve fazer uma caminhada, um trajeto pelo Brasil,
pelo interior do Brasil, indo nas cidades, indo em vários lugares onde centros urbanos, vários lugares pelo Brasil. Ele resolve fazer isso para poder falar assim, olha, seu imperador está aqui, eu tô aqui com o povo, e fazer aquele discurso bacana para poder tentar ganhar popularidade, mas isso não deu muito certo, porque no primeiro lugar que ele resolveu ir, lá em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, quando ele chegou lá, as pessoas se manifestaram contra ele, e ele com faixas pretas, né? E ele fazendo alusão aí à morte de Líbero Badaró. E ele viu que ele não foi bem recebido, e ele resolveu sair de lá e voltar para o Rio de Janeiro. Na primeira viagem que ele fez, ele resolveu voltar para o Rio de Janeiro. E na volta para o Rio de Janeiro, os seus apoiadores do partido português resolveram fazer uma festa para poder falar, não, nós estamos aqui contigo, nós estamos juntos, né? Nós fazemos parte aí de um grupo político. E aí, o que aconteceu? Quando eles fizeram essa festa no Rio de Janeiro, eles chegaram, e chegou também, né, eles contrário a esse povo, a esse grupo, chegou também o grupo de brasileiros, o partido, com muitos do Partido Brasileiro. Então, nas ruas do Rio de Janeiro, dois grupos antagônicos se encontraram, com paus, pedras, garrafas, e rolou uma pancadaria generalizada no centro do Rio. Rolou uma pancadaria, e essa noite, esse dia, né, ficou conhecido como Noite das Garrafadas, aonde a pancadaria rolou solta dentro do Rio de Janeiro. E essa Noite das Garrafadas, ela marca um momento onde Dom Pedro ele vê que realmente está insustentável o seu governo, e ele resolve ir lá para Portugal para combater o seu irmão, para lutar contra o seu irmão em troca do trono português. E ele abdica em 1831 do trono brasileiro, em detrimento aí do seu filho Dom Pedro II, que vai passar a se chamar Dom Pedro II depois da coroação. Mas entramos aí, após a abdicação dele, nós entramos num outro momento, que é o momento das regências, que nós vamos ver nas próximas aulas. Galera, é uma baguncinha, tá meio complicado aqui, mas não sei se deu para entender. Eu espero poder ter ajudado vocês a compreender esse capítulo 12, beleza? Gente, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, pode também alguma dúvida ou sugestão, beleza? Então, vou dizer para vocês, estou com muita saudade, mas fiquem com Deus. Ó, beijão, valeu!